Olá, pessoal. Tudo bem, queridos alunos? Estamos aqui juntos para mais uma aula. Eu vou usar meu livro, né, de aulas práticas de biologia. E lá na página 63 do livro tem uma experiência muito interessante com enzimas. Pensando em vestibular, é ótimo que eu falei de enzimas, tá? Porque sempre sempre vai cair alguma questão ou outra envolvendo a enzima. Então, as enzimas são catalisadores biológicos, ou seja, elas são proteínas especiais, elas aceleram a velocidade de uma reação química que acontece no organismo vivo, né? Por exemplo, na digestão, sem enzima você não tem quebra de substratos. Quando eu falo substrato, entendam como sendo a substância sobre a qual a enzima age. A enzima, ela se prende ao substrato, igual a minha mão aqui, ó, tá encaixando na outra. A enzima faz isso, tá? É conhecida, a famosa chave fechadura. Então, a enzima age especificamente sobre o seu substrato, seguindo o modelo da chave fechadura, turma. Chave fechadura, aquela chave é daquela fechadura, aquela enzima é daquele substrato. Exemplos. Amilase, substrato amido, então ela encaixa. E aí facilita a quebra, tá? Ela enfraquece o substrato, a água entra e dá o pontapé final. Tá? É a água que marca o gol, ou seja, a água quebra, é uma hidrólise enzimática. Se eu tenho a tripsina, que é uma enzima que tem como substrato a proteína, então a tripsina, ela se prende, se encaixa, chave fechadura, não esquece o modelo, chave. Isso, fechadura, acertou. E aí encaixa, enfraquece ligações, a água vem e quebra. Como é que se chama isso? Hidrólise enzimática. Ok. Então nós vamos fazer aqui um experimento hoje perfeito para o vestibular. Ou seja, nós vamos trabalhar com uma quebra bioquímica. Vou te falar que a enzima que a gente vai estar usando aqui é a amilase, só que não é a amilase salivar, é a amilase pancreática. Por isso que eu comprei a pancreatina. A pancreatina, ela é uma ermita, né? O suco pancreático. O suco pancreático, fabricado no pâncreas e lançado no duodeno. Então, o pâncreas, quando fabrica o suco pancreático, ele lança o suco pancreático no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E lá vai atuar sobre o amido, porque o suco pancreático, no caso aqui a pancreatina, né, tem amilase pancreática. Vai atuar sobre a proteína, porque o suco pancreático, pancreatina, age sobre a proteína porque tem a enzima tripsina, que age sobre a proteína. Quebra, facilita a quebra, é um catalisador. E tem a lipase, que vai atuar sobre o lipídio, promovendo a hidrólise do lipídio em ácidos graxos e glicerol. Só que aqui, apesar de ser a pancreatina, né, o suco pancreático, aqui, ó, tá? Aqui está escrito assim, solução de pancreatina. Aqui nessa solução eu tenho amilase, eu tenho tripsina e eu tenho lipase. Só que a nossa experiência hoje vai ser a ação da amilase sobre o amido. Então vai ser o substrato amido. E vai ter uma coisa especial nesse experimento. Além de provar para vocês que vai formar como resultado final a ação da amilase vai atuar sobre o amido, facilitando a quebra em maltose. Não esquecer que o amido, turma, é um polissacarídeo. É uma molécula formada por milhares de moléculas de glicose ligadas umas às outras. E, no caso, a amilase vai facilitar a quebra, digamos, vamos direto, vai quebrar o amido em maltose, que é um disacarídeo, ou seja, é uma molécula formada pela união de dois monossacarídeos, glicose ligado à glicose. Tá bom? Quanta informação, Tamar?
Bom, como é que vai ser o negócio? Vai ser assim. Aqui eu tenho água mais iodo. Eu vou colocar, na verdade, eu só pus a água. O iodo eu vou pôr agora para que vocês possam ver a cor, a coloração. Ó, água. E agora eu vou colocar iodo. Aqui eu tenho uma solução de iodo. Água e iodo. Então vamos ver o que vai dar. Vou agitar. Olha lá. Qual a cor? Amarelo, tamanho. É o amarelinho. Tá? Essa é a cor do iodo. Ok. Agora, olha que interessante. Aqui eu tenho água. Agora eu vou pôr uma suspensão de amido. Olha lá. Suspensão de amido. Deixa eu tirar o amido daqui. Para não correr o risco de manchar. Né? Suspensão de amido. Nesse tubo aqui. Olha lá. Vou pegar, afasta. Estou pegando aqui o amido. Com o conta-gota, eu vou colocar um pouco de suspensão de amido aqui. Lembra, o amido é um polissacarídeo. Tá ótimo. Então, o que eu tenho aqui, turma? Água mais maisena, velho. Maisena. Maisena é amido. Agora eu vou pôr um pouco de iodo. Observe você a cor que vai ficar. Vamos ver? Olha aí. Roxo. Ficou roxo. Então quer dizer que o iodo é dessa cor. Porém, se ele estiver na presença do amido, ele é indicador. Quando você pega um pouco de iodo e coloca, em uma fatia de batata, fica dessa cor, onde o iodo cai na batata. Se você misturar um pouco de iodo com arroz, vai ficar assim. Então, o iodo é indicador do amido. Ok. Então, aqui eu estou fazendo uns tubos controle, tá? Aqui é só iodo, repito, um indicador de amido. Não tem amido aqui, por isso que não ficou roxo. E aqui tem água, tem iodo e a solução de amido. Ok? Aqui. Aqui é água. Se eu colocar só o amido, sozinho, olha a coloração que fica. É dessa cor. Então veja. Iodo, água, iodo e amido. Tem iodo, tem amido, reagiu. E aqui só o amido, ó. Beleza. Qual é o objetivo principal aqui? O objetivo é assim, provar para vocês a quebra do amido. Então, a amilase vai ajudar a realmente quebrar o amido. E também eu vou provar que o pH, lembra de pH? Você estuda na química? As substâncias podem ter um pH neutro, que é igual a 7. As substâncias podem ter um pH ácido, que é abaixo de 7. E as substâncias podem ter um pH acima de 7, que é alcalino ou pH básico. Tá bom? Aqui, a solução da pancreatina. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro agora medir o pH. Eu estou aqui com as fitas de pH. Né? Essas fitas aqui servem para mostrar para vocês o pH de cada solução. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui num dos tubos, eu vou colocar água, amido, mais amilase, iodo e um pH abaixo de 7. Então, repito, neste tubo, eu vou até tirar esses aqui, você viu? Ó, vou tirar, tá? Para não atrapalhar a gente. Esse aqui tem água e amido. Este tem água, amido e iodo. Este tem água e iodo somente. Tá bom. Então, deixa eles aqui quietinhos, ó.
para a gente não esquecer. Deixa eles aqui isolados. Você fica aí, filhão. Você fica aqui. Tá? Agora a nossa preocupação é aqui, ó. Tá? Ok, nessa amostragem aqui. Aqui eu tenho água, eu vou colocar, né? Água, amido, amilase, iodo e pH abaixo de 7. Como é que eu vou conseguir o pH abaixo de 7? Com vinagre. Ah, beleza. Aqui eu vou colocar água, amido, iodo, amilase, igual. Só que vai ter uma diferença no pH. Um pH vai ficar ácido, que é esse aqui, abaixo de 7, menor que 7. E o outro pH vai ficar alcalino, vai ficar acima de 7. Como é que eu vou conseguir esses valores de pH? Aqui eu vou colocar vinagre e aqui eu vou colocar bicarbonato de sódio, que é aquele que a gente toma quando está com azia, né? O bicarbonato de sódio, porque ele tem um pH alcalino. Eu tenho essas fitas aqui de pH, são as indicadoras de pH. Eu vou mostrar para vocês quanto está o nosso pH dessa solução de bicarbonato de sódio, que tem que estar bem acima de 7. Olha a coloração da fita. Agora eu vou colocar essa fita, eu vou mergulhar na solução de bicarbonato. Você percebeu que mudou a cor? Mudou. Apareceu esse verde intenso aqui, que não tinha antes, né? Antes de mergulhar, ela era assim, a fitinha, ó. Comparem, ó. Uma fita não está mergulhada e a fita que for mergulhada no bicarbonato, na solução de bicarbonato de sódio, está aqui, ó, a diferença. Agora eu vou pegar, tem uma escalinha aqui atrás dessa fita e vou comparar. O pH aqui está em torno de 8,5, 9. Então eu tenho aqui uma escalazinha. Está vendo que esse verde intenso é justamente um verdinho que combina com o verde da fita que eu mergulhei na solução de bicarbonato. Olhando aqui, comparando nessa escalinha, pH aqui é 8,5. Ótimo. Então, eu vou pegar a solução de bicarbonato de sódio e vou acrescentar aqui nesse tubo. É o pH ideal. Então, esse pH, nesse tubo aqui, está acima de 7, ó. Está até escrito aqui. Esse outro pH, agora eu vou mergulhar a fita indicadora, só que no vinagre, que é um pH abaixo de 7. Olha lá. Vamos ver quanto tá? Olhando aqui no vinagre, você viu que aqui tingiu de marrom intenso. Olha lá, um tijolo na parte inferior da fitinha aqui, ó. E aí eu venho aqui e vou medir. Aí eu vou para o outro lado da minha caixinha e você vai ver que, olha lá, o pH está nessa escala roxa. Olhando aqui, é só olhar que fica bom. Está em torno de 3. pH 3 é o pH do vinagre. Bem abaixo de 7. Quase o pH do suco gástrico nosso, do estômago, que é um pH em torno de 2. Então, o nosso estômago, incrível, ele é mais ácido, né? O suco gástrico é mais ácido do que o vinagre. O vinagre 3. O nosso suco gástrico, né, do estômago é 2, 1,8, 2. É mais ácido aí. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui, nesse aqui, abaixo de 7, tá maior. Isso. Aqui, pH abaixo de 7. Deixa quietinho aqui. Então, veja. A pancreatina, o suco pancreático, age no duodeno. O pH ideal das enzimas que atuam no duodeno gira em torno de 8,5, 8,6 até 8,9. Tá? Então, quer dizer que o pH, Tamayo, influencia na atividade enzimática? Sim, senhor. Até a FUVEST fez uma pergunta assim: o que acontece com a amilase salivar, que o pH é 7? O que acontece quando a amilase salivar vai para o estômago? Ou seja, você está mastigando um alimento, pH 7 na boca, você engoliu, a amilase salivar,
que estava atuante sobre o amido na boca, quando você engole e vai para o estômago, o bolo alimentar encontra um pH estomacal por volta de 1,8. Então a resposta correta é a amilase salivar, quando chega no estômago, para de agir, porque ela sai de um pH 7, que é o pH ideal da amilase salivar. Não confundo com a amilase pancreática. A pancreática é em torno de 8,6, a salivar é 7. Quando você engole o bolo alimentar que está num pH perfeitinho, 7, chega no estômago e encontra um pH 1,8, 2, ela para de agir. E aí o amido que está no estômago, que não deu tempo de ser quebrado na boca, vai passar do estômago para a primeira porção do intestino delgado, que se chama duodeno. E lá sim, no duodeno, a enzima amilase pancreática, que é a que a gente vai trabalhar hoje, aqui está trabalhando, ela age. Então o amido, quando não é quebrado na boca, não tem problema, porque o que sobra vai para o duodeno, chega lá e encontra um pH alcalino e o amido termina de ser quebrado lá no duodeno, tá? E quando o amido é quebrado, ele se transforma em moléculas menores, chamadas maltose, que é um disacarídeo. Então vamos lá, aqui eu tenho água, pH abaixo de 7, que é o pH ácido, e amilase. Vamos pôr amilase? Põe aí, vamos pôr a pancreatina, né? Vamos lá, pancreatina, olha lá, que é uma solução de pancreatina. Põe aí também, ó. Pancreatina. Só que a pancreatina aqui, ela estará num pH menor que 7. Vamos colocar iodo? Põe iodo e amido. Não posso esquecer da solução de amido. Amido, eu peguei isso aqui, ó. Tá? Amido. Ok? Vamos mexer? Mexe. Ah, mas Tamar, você misturou um monte de coisa. Aí será que você não afetou o pH? Vamos ver? Vamos ver o pH aqui quanto tá. Tem que estar abaixo de 7, senão não vai dar certo a minha experiência. pH abaixo de 7. Vamos ver aqui quanto tá. Ok, abaixo de 7, ó. Tá vendo que tá escurinho? Embaixo, ó. Tá escuro. Quando tá escuro, a gente vai aqui e compara. pH desse tubo, eu consegui, perfeito. Consegui um pH, deixa eu ver, pH 3,5 mais ou menos. Subiu um pouquinho, mas continua ácido. Agora eu vou pro amido. Amido não, perdão. Iodo, gente. Agora iodo. Iodo. Mais um pouco de amido. Mais um pouquinho ainda. Solução de suspensão de amido. Isso. Mais um pouco de iodo. Agora chegou onde eu queria. Roxo. Então, quer dizer, aqui eu estou provando para vocês que tem amido ainda. Tá? Aqui tem amido. E tem amilase, Tamar, tem amilase. Só que a amilase é que ela não está conseguindo quebrar o amido, vai ficar assim escuro. Por quê? Porque não está no pH ideal. Agora aqui o pH é acima de 7. Vamos ver o pH. Eu quero deixar o pH acima de 7. Se não tiver bem acima de 7, eu vou colocar bicarbonato até atingir um pH ideal. Vamos lá. pH aqui, quanto está? Um pouquinho acima de 7. Tá 8. Tá perfeitinho, viu? Mas eu vou colocar mais um pouco de bicarbonato aqui. Perfeito. Agora eu vou pôr amido.
que é o substrato. Iodo. Vai ficar roxo? Olha a diferença. Perfeito. Olha a diferença de cor. Aqui, a coloração está bem intensa. Aqui, eu vou colocar mais um pouco de amilase, que vai ter que estar quebrando esse amido perfeitamente, porque aqui foi colocado num pH ideal. Né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a diferença de cor. Dá para perceber? Está bem mais claro? Está bem mais claro. Olha a diferença de cor aqui. Está muito mais escuro. Olha lá. Nitidamente. Eu vou até levantar aqui para aproximar bem esses dois tubos. Olha. Veja. Peraí, deixa eu só. Olha a diferença de cor, pessoal. Esse aqui tem amilase, tem o vinagre para manter o pH abaixo de 7. Nós medimos o pH. O pH aqui está 3,5, lembra? Então, não está perdendo, deixa eu pegar a cadeira, não está perdendo a intensidade da cor roxa, porque a amilase não está conseguindo catalisar a quebra do amido. Por quê? Porque o pH daqui está ácido e a amilase pancreática não age em pH abaixo de 7. Então está mostrado aí, provado, a influência do pH. Esse outro tubo está bem mais claro e se eu esperar mais uns 20 minutos, vai ficar transparente, ou seja, por que que está perdendo a coloração roxa? Porque o amido está sendo quebrado num pH ideal, que é o pH em torno de 8,5, que é o pH que a gente conseguiu aí, né? E é o pH ideal para a atividade da amilase pancreática. Então está provado a influência do pH na atividade das enzimas. Aqui eu tenho a enzima amilase, no seu pH ideal, 8,5, que a gente mediu, está quebrando o amido em maltose, e a maltose não reage com o iodo, por isso que não dá aquela coloração roxa. A maltose, ela não reage com o amido, ou seja, o amido não indica a presença de maltose. O iodo, ele indica a presença de amido. Aqui tem amido pra caramba. Olha lá. Só que não está sendo quebrado. Se está roxo, é porque tem amido. Mas tem amilase aí, Tamayo? Tem amilase, turma. Só que não está conseguindo quebrar o amido em maltose, por isso que não perde a coloração roxa. Por quê? Porque está em pH errado. pH que não é próprio para a amilase pancreática. O pH que está ácido. Em pH ácido, a amilase pancreática não age. Ela só age em pH alcalino. Olha a diferença. Está ficando cada vez mais claro. Tá? Todo o amido que está aqui está sendo quebrado em maltose. E repito, o iodo, solução de iodo, não reage com maltose. Ele não indica maltose, ele é indicador de amido. Se aqui está perdendo a coloração roxa, é porque o amido está sendo quebrado em maltose. Está provado aí, então, a influência, deixa eu baixar minha cadeira, a influência do pH na atividade enzimática. Próxima aula,
vai ser sobre a influência da temperatura sobre a atividade enzimática. Também é uma aula demoradinha, por isso que eu não pude colocar os dois fatores influenciadores nessa aula. Se eu ia dar uma aula de uma hora e pouco, aí é meio complicado você ficar assistindo uma aula de uma hora no celular, né? Ou mesmo no computador. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Repito, você estudou, eu te provei a influência do pH na atividade enzimática. O pH é um dos fatores. O segundo fator é a influência da temperatura. Esses dois fatores são os principais fatores solicitados em vestibulares. Vocês precisam saber, sim, isso que eu acabei de demonstrar e o que eu vou demonstrar na outra aula sobre a temperatura. Cai pra caramba! Eles me perguntam quando eu estou dando aula no cursinho, professor, isso cai? Eu falo, não, despenca. Não cai, é mais do que cai, é despenca nos vestibulares. Sempre cai, todo ano cai sobre enzima. Então, fique esperto, tá bom? Bom, minha gente, agora eu vou embora e um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Falou, beijão e um abração. Fui. Saída pela esquerda aqui. Tchau.